Olá, seja bem-vindo a mais um ABC da Previdência. Nesta oportunidade, a gente vai falar acerca do menor sob guarda como dependente. E, de início, eu gostaria de trazer aqui para discussão o conceito da guarda e diferenciá-la da tutela, da curatela e da adoção. E por quê? Porque, costumeiramente, esses institutos jurídicos são confundidos. E rapidamente aqui eu gostaria de trazer essas definições para que nós não mais entremos em conflitos e façamos essas confusões entre esses institutos. A adoção na lei previdenciária, seja lá no âmbito do regime geral ou no seu regime próprio, ela não fará distinção entre filhos, sendo eles sanguíneos ou adotados. Para fins legais, para fins previdenciários, eles não terão distinção. A adoção nada mais é que eu receber em meu poder familiar o título de ser pai, de ser mãe de uma criança, ok? Então, sobre essa criança, eu terei todo o poder familiar e todas as obrigações e responsabilidades legais. A tutela serve para um menor, geralmente que perde os seus dependentes, os seus pais, e ele precisa de um administrador para os seus bens. Aí o juiz, ele analisa o caso judicialmente, obviamente, logicamente, e ele nomeia um tutor para esse menor. Já a curatela, sempre que falarmos de tutela, falamos de um menor que necessita de um administrador, de um gerenciador de seus bens. Mas sempre que falamos de curatela, estamos falando de uma pessoa que, em tese, haveria adquirido a sua capacidade civil, a maioridade civil, contudo ela é considerada perante a lei uma pessoa incapaz, seja por motivo de saúde, por alguma deficiência, e que ela não pode expressar de forma completa, em sua plenitude, os seus desejos, as suas capacidades para os atos que regem os atos da vida civil. Aí o juiz, ao analisar um caso, ele decreta a interdição desta pessoa, que já atingiu a maioridade civil, e nomeia um curador. E o que seria a guarda? A guarda ela não deve ser confundida com a adoção, nem com a tutela, nem com uma curatela. Sempre que eu falar de guarda, eu estou falando de uma criança, de uma adolescente, eu estou falando de um menor civilmente, perante a lei civil, um menor de 18 anos de idade, que possui os seus pais, mas é nomeado um terceiro, a exemplo de uma avó ou de um tio. Inclusive, a guarda provisória, ela é concedida geralmente para um tio que vai fazer uma viagem e quer levar o seu sobrinho. Então, quando é nomeado um guardião para uma criança ou para uma adolescente, não há desconstituição do poder familiar dos pais. Os pais são mantidos como sendo pais, mas há nomeação de um guardião para este menor. E é sobre isso, sobre esta pessoa, sobre o menor sob guarda, que nós vamos falar neste vídeo. O que é que acontecia lá no regime geral na década de 90 e nos regimes próprios, consequentemente? No âmbito da legislação do regime geral, lá no rol de dependentes, havia a figura do menor sob guarda. O menor sob guarda, portanto, era considerado dependente para fins previdenciários. Acontece que no Brasil adotou-se um costume ruim para a Previdência, no sentido de que os avós e os pais, talvez usando de malícia, nomeavam, buscavam no judiciário a nomeação do avó como guardião da criança, mesmo tendo a criança a companhia de seus pais. Ela era dependente de fato de seus pais, mas havia nomeação do avô, por exemplo, como guardião, para que quando esse avô viesse a falecer, viesse ao decesso, ao óbito, esta criança recebesse da Previdência um benefício previdenciário. Por conta dessa má prática, desta má índole adotada no âmbito previdenciário, a lei número 9.528, lá no ano de 1997, ela fez o quê? Lá no âmbito do regime geral, ela excluiu, ela retirou a figura do menor sob guarda como dependente.
Isso acabou gerando muitas discussões judiciais, administrativas acerca desta exclusão. Por quê? A lei veio para resolver uma má prática, mas ela acabou criando uma injustiça, porque de fato não são todos os casos em que havia essa má fé, essa má prática e essa má intenção dos pais. De fato, em alguns casos e na realidade dos fatos, às vezes a criança era dependente de verdade de seu avô, de seu tio, e não era dependente de seus pais. A exemplo de um pai que era dependente químico, não tinha mais condições de manter esta criança e o juiz nomeava o seu avô, o seu tio, como seu guardião. Então, a lei, ao tentar resolver este problema, acabou prejudicando e causando injustiças para estes casos em que não havia esta má intenção. Com isso e com essas discussões, foram ajuizadas 2 ações diretas de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade número 4.878 e a ação direta de inconstitucionalidade número 5.083. Essas 2 ações, elas foram ajuizadas impugnando a inconstitucionalidade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.528, lá de 97, que retirou a figura do menor sob guarda como dependente. E essas ações foram parar no STF, no âmbito de sua competência constitucional. O STF recebeu essas ações depois de muitos anos, julgou estas ações e no ano passado, no ano de 2021, o STF declarou a inconstitucionalidade da Lei 9528. Ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei 9528, que suprimiu, que retirou, que excluiu o menor sob guarda como dependente previdenciário, ela está dizendo, olha, esta exclusão, ela é inconstitucional. Esta exclusão, ela viola, ela fere a Constituição. E os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade, que estão lá no artigo 28 da Lei 9828 de 99, eles são, em regra, ex tunc. O que é isso, né? É um brocardo, é um ditado, é uma expressão latina que traduzida quer dizer que os efeitos retroagem ao tempo. Eles voltam ao tempo. Com isso, é como se o menor sob guarda devesse ser, sim, considerado como dependente, inclusive para fins previdenciários. Com essa decisão do STF no ano de 2021, a figura do menor sob guarda é como se tivesse voltado ao rol de dependentes. De fato, voltou ao rol de dependentes do regime geral. E aqui eu abro um parênteses para nos situarmos em nosso regime próprio. Por quê? Tanto a exclusão lá em 97, como as ações diretas de inconstitucionalidade, foram todas no âmbito do regime geral de previdência social. E os regimes próprios, geralmente, adotam o mesmo rol de beneficiários que o regime geral possui. Como o regime geral, na década de 90, mais precisamente no ano de 1997, excluiu o menor sob guarda como dependente, os regimes próprios, acompanhando esse rol de beneficiários do regime geral, também excluiu a figura do menor sob guarda como dependente para fins previdenciários. E as ações diretas de inconstitucionalidade que eu citei aqui para vocês, elas não dizem respeito às leis dos regimes próprios. Elas possuem uma impugnação específica, que é em relação à lei do regime geral de previdência social. Ou seja, a decisão em si, ela não vincula diretamente o rol de beneficiários do regime próprio de previdência social. É evidente que há reflexos, é evidente que traz ideias, que devem ser discutidas e debatidas no âmbito do regime próprio de previdência social. Mas fato é que elas não vinculam diretamente o rol de dependentes do regime próprio, porque elas discutiram estritamente e exclusivamente o rol de beneficiários lá do regime geral de previdência social. E a discussão que eu trago aqui para vocês
o que eu, regime próprio, devo fazer hoje com essas decisões, com essas duas ADINs que foram julgadas e decididas pelo STF. Talvez a melhor solução para nós seja trazer a figura do menor sob guarda como dependente na nossa legislação, mas com algumas ressalvas, criando alguns critérios objetivos para a configuração da qualidade de dependente. Posso trazê-lo como dependente na minha lei, mas sob a condição de que ele comprove a dependência econômica. E por que comprovar a dependência econômica? Porque lá no início deste vídeo, ao falar da guarda, eu citei para vocês que quando uma pessoa é nomeada como guardiã, este guardião ele não perde, ou melhor, os pais deste guardião não perdem o poder familiar, ele continua tendo seus pais. Então não poderia uma criança tendo seus pais, sendo dependente de seu pai, de sua mãe, ser também dependente de sua avó ou de seu tio, e se os seus pais virem a falecer, ele teria direito a 1, 2 pensões por morte, e se o seu tio ou a sua avó, como nos exemplos citados, também vierem a falecer, ele também teria direito a um terceiro benefício. Então, para criar esses critérios objetivos na lei para a configuração da qualidade de dependente do menor sob guarda, para evitar justamente esses fraudes, tentar buscar na lei um ponto de equilíbrio, pelo fato de que a lei, no âmbito do regime geral, ao retirar a figura do menor sob guarda, tentou solucionar as fraudes recorrentes lá na década de 90, acabou criando uma injustiça social. Então, na nossa lei, a gente tenta evitar as fraudes e não criar essa injustiça criada pela Lei 9528. Contudo, e trago aqui ao final da minha fala para vocês, um ponto muito interessante que a gente encontra na Emenda Constitucional número 103, de 2019, que promoveu a reforma previdenciária no âmbito nacional. O artigo 23, parágrafo 6º da Emenda Constitucional número 103, ele manteve de fora, ele manteve a exclusão do menor sob guarda como dependente. E como pensar nessa situação hoje com a Emenda 103? Se eu, regime próprio, estou promovendo a minha reforma previdenciária, estou tentando seguir os parâmetros estabelecidos na Emenda Constitucional número 103 para os servidores públicos federais, a minha dica é, por segurança, embora eu tenha trazido um ponto aqui a ser observado, a ser refletido acerca da inclusão do menor sob guarda como dependente, com a ressalva acerca da comprovação de dependência econômica, eu trago aqui para vocês que se eu estou seguindo a Emenda 103 e quero manter os mesmos benefícios e beneficiários, ela manteve de fora o menor sob guarda como dependente, e isso não foi objeto de impugnação nem de discussão no âmbito do STF. Tanto é que na decisão, no acórdão que decidiu essas duas ações diretas de inconstitucionalidade, o relator do caso, ele cita que ele deixa de analisar, por conta do princípio da inércia da jurisdição, o judiciário deve ser provocado para ele se manifestar sobre um assunto, e como o artigo 23, parágrafo 6º da Emenda 103 não foi objeto de impugnação em relação à sua constitucionalidade, ele não foi objeto também de decisão. Então ficou de fora, portanto o artigo 23, parágrafo 6º da Emenda 103 deve ser considerado por hora, até que sobrevenha uma DIN ou uma eventual decisão do STF, ele deve ser considerado constitucional, válido, vigente e eficaz. Então, posso trazer, se eu não adotei ainda a reforma previdenciária, esses critérios objetivos para evitar as injustiças e encontrar um ponto de equilíbrio, mas se eu estou promovendo a minha reforma previdenciária, fica a ressalva que a Emenda 103 manteve o menor sob guarda fora do rol de dependentes previdenciários. Este é o nosso vídeo de hoje e eu agradeço a sua participação.